vai ver como funciona a remoção numa árvore B. Tá? A gente já viu nas últimas aulas como funciona a inserção, tá? E a busca. E a remoção ela não é tão simples, né? Como você já deve imaginar. Ok? Assim como nas árvores binárias de busca, né? Se você vai remover uma chave, você tem que considerar que ela pode estar num nó folha ou num nó interno, que pode inclusive ser a raiz. Aí ele pode ter 2 ou mais filhos ali. Tá? Então, se for um nó interno, a gente tem que reorganizar essas chaves para satisfazer as propriedades da árvore B. Então, tem toda aquela complicação que a gente já viu em outras árvores. Ok? Então, tem vários casos que a gente tem que tratar. O primeiro caso, né, é o mais simples, a remoção da chave de um nó folha, sem causar um underflow. O que é isso? Eu garanto a taxa de ocupação. O meu nó ele tem que ter um número mínimo de chaves, com exceção da raiz. Então, quando eu removo da folha, ele continua com esse número mínimo. Tá? Então, é a situação mais simples que a gente tem ali. Você simplesmente tem que eliminar essa chave do nó e reorganizá-las dentro. Então, é uma remoção ordenada, tá? Dentro do nó. Lembra, o nó é como se fosse uma lista estática. Então, eu tenho aqui, quero remover a chave I. Bom, vou lá, procuro ela. Opa, está numa folha. Se eu remover ela, meu nó não vai ficar com menos chaves do que deveria ou vazio. Tá? Então é simplesmente remover ele. Tá? Apaga aquela chave ali do seu nó folha. Perfeito. O caso mais simples que eu tenho. Segundo caso, eu tenho uma remoção de uma chave e um nó que não seja folha. Tá? Também sem causar o underflow. Então eu só vou remover dos nós folhas. Tá? Porque é mais fácil você tratar os nós folhas. Então o que eu vou fazer? Trocar a chave, tá, com a sua sucessora imediata que esteja numa folha. Tá? E aí eu removo da folha. Então o que eu faço? Olha, eu quero remover a chave D. Olha, mas D não está numa folha, está na minha raiz aqui. Mas a sucessora imediata de D é o I, que está numa folha. Então eu posso trocar os dois de lugar e aí eu removo o D da folha. Né? Então, se eu pegar o D e colocar no lugar do I aqui e o I no lugar do D, a árvore B se mantém com todas as suas propriedades. Então eu vou trocar eles de lugar e eu removo o D, tá? Garantindo o número mínimo de chaves, tá? No nó folha. Não, perfeito. Então toda remoção de nó interno eu faço essa troca. Tá? E aí remove da folha. Então perfeito. Segundo caso que a gente teve aqui. Tá? Terceiro caso, eu vou remover uma chave causando o underflow. Tá? Então eu tenho um número de chaves menor que o meu mínimo ali. Nesse caso, eu vou apelar para uma redistribuição. Eu vou ver se eu tenho um nó irmão, tá? Então do mesmo pai, que seja adjacente e que tenha mais chaves do que o mínimo. Se ele tem mais que o mínimo, ele pode me emprestar algumas. E aí eu continuo com o meu número mínimo também. Tá? Então eu vou redistribuir as chaves e reacomodar a chave separadora no nó pai. Tá? Então como é que isso funciona? Quero remover aqui o meu R. Tá? Só que se remover o R, o meu nó aqui ele vai ficar só com S. É muito poucas chaves, dada a ordem que eu tenho aqui. Né? Ele guarda 1, 2, 3, 4, 5. Então, ordem 6. Tá? 6 filhos, 5 chaves. Então, ele não pode ter menos do que 2 chaves ali no nó. Então, se eu remover o R, tá? Tem muito pouco aqui. Mas esse irmão aqui na minha frente, ele tem muitas chaves. Ele pode me emprestar algumas. Então, o que eu vou fazer? Pego o S, pego esse U, tá, que vai ser rebaixado. Pego todas essas chaves aqui do meu nó, junto elas todas. Então, S, U, V, W, X, Y, Z. Verifica quem está no meio, promove e o resto distribui. Então, quem ficou no meio? Ficou o W. Então, o W é promovido para o pai. Tá? E o S, V, U, X, Y, Z são reacomodados ali nos dois nós filhos. Então, eu faço uma redistribuição. Tá? Então, algumas chaves desse meu irmão vieram para cá, tá? E uma nova chave separadora veio para cá, enquanto que o U foi rebaixado aqui. Então essa que é a ideia de você fazer a redistribuição. Tá? Então, bem simples ali. Quarto caso, eu vou fazer uma remoção, ela vai causar um underflow, mas a redistribuição ela não é possível. Por quê? O meu irmão também tem poucas chaves, ele então não tem chaves que possa me emprestar. Então, se eu pegar uma chave do meu irmão, vai causar underflow nele. Então, eu não posso pegar emprestado. Tá? Eu só posso fazer a redistribuição se o meu irmão tem mais chaves do que o mínimo. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Uma concatenação, junto os dois irmãos.
Tá? Então, junto esse nó que eu removi com o irmão que também tem pouco. Então, isso vai causar a diminuição de um nó da árvore. Como eu diminui um irmão, eu não preciso mais daquela chave separadora do pai. Então, a chave separadora do pai também é rebaixada. Então, o que eu vou combinar num único nó? O nó que sofreu underflow, nas chaves dele, o nó irmão adjacente e a chave separadora do pai. Todo mundo fica junto num único nó. A concatenação é um processo inverso do particionamento, né, do split que a gente viu lá na inserção. Inserção, você tinha um nó cheio, ia tentar fazer uma nova inserção, já estava cheio, dividia em dois e promovia uma chave para a raiz. Agora você está fazendo o quê? Junta os dois irmãos e rebaixa a chave. Então, o processo inverso do particionamento. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vamos olhar aqui. Então, quero remover a chave A. Aqui causou underflow, vai ficar só com a chave C. Só que aqui, se eu pegar uma chave emprestada, também vai causar underflow. Então, não tem como você pegar a chave emprestada daqui. Tá? Então, o que me resta fazer? Bom, quem é a chave separadora dele? É o D. Então, eu vou rebaixar o D. Então, C, D, E e F, junta tudo num único nó. Tá? E o H fica separando. E aí, esse nó aqui ele é eliminado. Aí eu faço o ajuste aqui no meu pai. Tá? Que nesse caso também é o raiz. No caso, eu tenho que tratar underflow no nó pai. Como esse cara aqui é a raiz ela pode ter uma única chave. Se não fosse uma raiz, eu teria que tratar o underflow. Tipo, olha, tá com poucas chaves. Vamos concatenar ou fazer uma redistribuição com o seu nó irmão aqui? Eu teria que verificar o irmão dele. Então, isso vai se propagando até possivelmente chegar na raiz. Então, perfeito. Caso 5, remoção de uma chave no filho, causa underflow no nó pai, que a gente viu ali que pode acontecer. Então, dependendo da situação do pai, eu vou reaplicar a redistribuição ou concatenação. Tá? Isso vai depender do meu irmão ali, no nó adjacente. Então, peguei um caso aqui, olha. Aquele caso que a gente tinha visto antes, eu estou tratando ele agora como se fosse um quê? Uma sub-árvore de uma árvore maior. Então, olha, agora ele tem um irmão. Nesse caso aqui, vou ter que tratar, olha, eu removi alguém aqui, tá? Isso se propagou para o nó pai e o nó pai está com underflow. Tá? Dá para pegar alguém aqui? Não, não dá. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer uma concatenação desses nós. Tá? Quando eu concatenar isso aqui vai ser rebaixado. Tá? Então, como eu só tenho uma chave aqui, isso aqui vai entrar no caso de você o quê? Remover a raiz. Então, olha. Tá? Redução do número de nós e da altura da árvore. Eu tinha uma raiz e ela não é mais necessária. Eu juntei os dois filhos com a raiz. Ó, juntei esses dois filhos por causa da remoção. Rebaixei a chave da raiz, a raiz ficou vazia, logo ela deixa de existir. Tá? E a união desse N, Q, W aqui com esse H, que sofreu underflow, gera uma nova raiz. Tá? É a única situação em que a minha árvore diminui de altura. Tá? Quando eu junto a raiz com os filhos ali, tá? Por causa de um underflow na raiz. Tá? Que é o nosso caso 6. Remoção causa diminuição na altura da árvore. Tá? No caso ali eu já tive uma remoção que causou underflow no pai. E para corrigir o underflow do pai eu tive que fazer o quê? A diminuição da altura da árvore. Tá? Então já contemplou o caso 5, contemplou o caso 6 aqui. Tá? Elimina a raiz antiga, faz a concatenação dos irmãos com a chave que estava na raiz, tá? E reduz a altura da minha árvore ali. Perfeito. Tá? Então, como é que é a remoção passo a passo? Tá? Eu vou executando. Bom, a chave removida está na folha. Tá? Perfeito, remove. Não está na folha, tá? Então eu vou trocar com a sua sucessora imediata, remove, tá? E aí eu verifico o número mínimo de chaves. Tá? Então, se já está na folha, é só remover e aí eu verifico o número mínimo de chaves. Não está na folha, troca com o sucessor imediato, tá? E aí faz a remoção e verifica o número mínimo de chaves. Tá? Se possui o número mínimo, o algoritmo termina. Não possui, deu underflow, aí vamos tratar. Bom, deu underflow, eu olho para o meu vizinho adjacente ali, meu irmão. Meu irmão tem mais que o número mínimo de chaves, então ele pode me emprestar. Vou fazer uma redistribuição. Ele não tem mais do que o mínimo. Concatena. Ok? Fez concatenação, concatenação se propaga. Então, fez concatenação, eu vou olhar para o pai dele.
precisa tratar? O pai está com underflow? Então, o pai está com underflow, você olha, redistribuição ou concatenação? Tá? Você vai fazendo isso até chegar na raiz, se for o caso. Tá? Então, é um processo recursivo. Perfeito? Tem algumas questões, né? Redistribuição e concatenação. A gente sempre dá preferência para redistribuição. Okay? Então, concatenação, tá? Dois nós são concatenados irmãos e aí juntos possuem menos de m-1 chaves. Eu não consigo pegar emprestado ali. A redistribuição, você tem que a soma deles dá mais que um m-1 ali. Tá? Então, você consegue redistribuir. Perfeito? Então, a concatenação é como se fosse uma concatenação seguida de um particionamento, a redistribuição. Então, você junta tudo, depois particiona. Okay? Então, a redistribuição funciona dessa forma. É sempre a melhor opção porque não se propaga, então é uma mudança local ali na árvore, você só reacomoda melhor o lugar, né, o espaço que você já tem alocado. Então, olha, eu tenho um nó ali que tem mais espaço, né, para me emprestar mais chaves. Tá? Não precisa mexer no pai no sentido de mudar a quantidade de chaves do pai. O máximo que você faz é um ajuste quem é a nova chave separadora do pai. Tá? Então, a distribuição sempre é melhor. Por isso que a gente viu na aula de inserção que até para inserir é interessante às vezes pensar na redistribuição. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.